Oi, amados! Bom dia, queridos! Tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz segunda-feira! Hoje é segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Alain, Angélica, Camila, Pastora Marli, Vani. Bom dia, sejam bem-vindos. Elaine, bom dia, bom dia. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus essa seja a melhor segunda-feira, a melhor semana das nossas vidas até esse presente momento. Que seja uma semana e um dia de alegria, de amor, de paz. Que a gente busque cada vez mais ao nosso Senhor Jesus com todo o nosso coração, que a gente deposite nele toda a esperança, toda a nossa fé, que a gente se alegre, queridos, nas maravilhas dele, lembrando que está tudo sempre, queridos, no plano de Deus, no plano do Senhor, que a gente fique cada vez mais pertinho dele, queridos. Não deixe, não negligencie o seu tempo com Deus, não negligencie o seu tempo de ouvir a palavra, de orar, de meditar na palavra de Deus, de rasgar o seu coração para o nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje, queridos, nós vamos ver um versículo que a gente encontra lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Tá? Lembrando que a culpa aprisiona e o arrependimento liberta. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Quem quiser, quem puder. Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia. Whitson, Kátia, Jussara, Thaís, bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia, por essa página em branco que começa agora. Paizinho, ajude-nos a cada dia a darmos valor ao que realmente importa, a nos arrependermos, a deixar para trás verdadeiramente tudo aquilo que já não cabe mais na nossa vida, tudo aquilo que já não cabe mais no nosso momento presente e tudo aquilo que desagrada ao seu coração. Paizinho, ajude-nos, Pai, a andar conforme a sua palavra, ajude-nos a cada dia, Pai, a andarmos em amor, em perdão, em misericórdia, em bondade. Ajude-nos, Pai, a termos compaixão pelo próximo, chorar pelos que choram, se alegrar por aqueles que se alegram, Pai, verdadeiramente com todo o nosso coração. Paizinho, obrigada, Pai, porque até aqui nos sustentou o Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Nós recebemos a sua palavra na nossa vida, Pai, no nosso coração, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que o Senhor preparou para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ajude-nos, Pai, para quando estivermos tristes, para que a gente sempre se renove, Pai, renove a nossa fé, renove a nossa alegria, através das suas promessas maravilhosas, através dos milagres que o Senhor realiza na nossa vida, através da sua palavra, Pai, que nos dá um novo ânimo, um novo fôlego, um novo significado, um novo colorido para a nossa vida, Pai. Pai, nós oramos para aquelas pessoas que estão agora nesse momento sofrendo, que estão em luto, que estão tristes, que estão devastadas por alguma notícia, que estão tristes por algum diagnóstico. Pai, nós pedimos para que o Senhor agora mesmo renove a força das pessoas que assim estão, Pai. Que o Senhor, Pai, renove tudo do alto da cabeça até a planta dos pés. Que o Senhor toque, Pai, nas células, órgãos, músculos, articulações, ligamentos. Que haja renovo, Pai, que haja reconstrução, que haja restituição, que haja tudo, Pai, alinhado com o Senhor, com a sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Dê motivos, Pai, para que as pessoas que estão sofrendo, tristes, dilaceradas, não têm nem vontade de sair da cama. Alegre, Pai, o coração delas, dê motivos para que elas saiam da cama, que elas renove a força, Pai, para que elas saiam da cama, para que elas fiquem de pé e para que elas caminhem para o novo que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Renove a força, dá motivos para seguir em frente, Senhor. Por favor, nós clamamos. Obrigada, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, a gente possa viver sempre as maravilhas do seu amor, a gente esteja sempre guardada debaixo das suas asas protetoras. Ajude-nos, Pai, a sempre levarmos e carregarmos a sua palavra no coração, que diz que nós somos abençoados ao sair e abençoados ao chegar.
Obrigada por proteger, blindar e guardar a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos. Obrigada, Pai, por renovar a nossa força, nosso ânimo, nossa alegria nesse dia. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por nos ensinar, Pai, a sermos pessoas mais gratas, andarmos na luz, andarmos na verdade. Que a cada dia, Pai, a gente ande mais e mais conforme a Sua palavra, mais uma vez te pedimos. Entregamos esse dia em Suas mãos, entregamos essa semana em Suas mãos e descansamos na certeza de que o Senhor é nosso pastor e que nada vai nos faltar. Obrigada, Pai, pela Sua paz, pela Sua alegria, pelo Seu vigor. Obrigada por colocar novamente sorriso em nossos lábios, alegria em nosso coração. Nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te amamos e queremos que o Senhor não apenas ouça o som que sai dos nossos lábios, mas, acima de tudo, o som que sai do nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos e nos alegramos no Senhor. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Tudo bem, Carlos, Elias, Andrei, Rogério? Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, exultemos nesse dia, essa maravilhosa, alegre, feliz, cheia de boas notícias, próspera segunda-feira, 21 de julho de 2025. A Bíblia nos diz que assim como a gente pensa, assim acaba se tornando na nossa vida, acaba moldando a nossa vida. Então, queridos, vigie os seus pensamentos. Vigie as coisas que você anda pensando, as coisas que você anda sentindo, as coisas que você anda falando, para que isso não seja, se for ruim, não se torne aquilo que você não quer que aconteça na sua vida. Mas sim, foque na palavra do Senhor, foque nas promessas do Senhor, foque em Deus amoroso, sendo nosso Pai, queridos, e como nosso Pai, Ele tem coisas boas para a nossa vida, Ele tem planos bons para cada um de nós. Foque nas promessas de Deus, naquilo que Ele tem para cada um de nós. E, queridos, como eu estava dizendo lá no início da live, hoje a nossa palavra do dia está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ver o que essa palavra nos diz, queridos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mais uma vez eu vou ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, amados, preciosos, sabe, quando a gente decide seguir a nossa vida com Deus, quando a gente decide caminhar com o Senhor, respeitar os princípios de Deus, andar conforme a palavra, nada do que a gente sabe que desagrada a Deus vai nos trazer paz. Nada que a gente sabe que desagrada a Deus, a gente vai sentir alegria, vai sentir confortável com aquilo ali que fizemos. Nunca mais, queridos, não tem como pecar em paz. Pecar e se sentir em paz. Não tem como, queridos, se você está ali realmente em Cristo Jesus, se você está ali disposto a seguir a palavra de Deus, a cada dia mais, você vai querer acertar o alvo. Você vai querer acertar nas coisas que alegram o coração de Jesus. E não tem como, por exemplo, você mentir, você saber que você mentiu, que você, de repente, manipulou alguma história, de repente que você distorceu um pouco as coisas, mentindo, para que a coisa viesse a seu favor, e depois se sentir em absolutamente em paz, em alegria, com aquilo que foi feito, com aquilo que foi dito. De repente você trapaceou alguém, você conhece alguém que trapaceou alguém, de repente pode ter sido alguma coisa que você sabe que Deus não quer que você esteja ali naquele ambiente, que você acaba falando coisas que você não deveria dizer, que você acaba falando coisas que você sabe que estão completamente desalinhados com a palavra de Deus. E você vai, você faz, e depois se sente ruim, se sente triste, se sente ali
amargurado, como que eu pude ter feito isso, como que eu pude ter falado aquilo, até mesmo às vezes antes de fazer. Você já sabe que aquilo ali está desalinhado com a palavra de Deus, você já sabe que aquilo ali já não cabe mais na sua vida, aquele comportamento já não tem mais nada a ver com a pessoa que você está se tornando. De repente, há pouco tempo atrás, ou há muito, não importa, de repente, em algum dia da sua vida, isso foi normal para você. Era normal para você estar naquele lugar, era normal para você falar aquelas coisas, era normal para você mentir, era normal para você manipular, era normal para você distorcer as coisas para que você fosse beneficiado, era normal sair pisando na cabeça de todo mundo para se dar bem, era normal puxar o tapete das outras pessoas, deixar todo mundo arrasado, fazer um strike ali na vida dos outros e você se sentir pleno e confortável porque afinal de contas você atingiu o seu objetivo. Mas conforme nós vamos andando conforme a palavra, queridos, isso não pode ser normal. Isso não vai mais sendo normal. Não tem como se sentir em paz. Se um dia você se sentir em paz depois de ter feito coisas que não agradam o coração a Deus, não tem como você continuar sentindo paz depois de fazer algo, especialmente quando você faz sabendo que aquilo ali vai levar para um lugar que vai te entristecer, você vai sentir culpado. A gente sabe que tudo isso, queridos, não vem de Deus, mas são brechas, são oportunidades que a gente dá, porque a gente sabe que a gente não deve fazer aquilo, vai lá e faz. É diferente quando a gente não sabe, eu não sabia. Fui lá, fiz, falei, eu não sabia daquilo. E o próprio Deus vai dar um jeitinho de te mostrar. Agora, quando a gente sabe, isso então nos traz culpa. Mas essa culpa, queridos, não vem de Deus. A culpa, ela aprisiona. O arrependimento, ele traz liberdade para a nossa vida. Agora veja como Jesus, queridos, é tão bom o tempo todo, porque ele já nos conhece, ele é o autor da vida, ele sabe exatamente como nós somos. Ele sabe exatamente tudo aquilo que a gente era capaz de fazer e antes mesmo da gente fazer, ele já sabia que a gente ia fazer e ele já sabia como que a gente ia se sentir depois. E a gente tem a palavra dele para nos purificar, o perdão dele é completo, ele sara toda a nossa alma. Então, se você fez alguma coisa, falou alguma coisa, que você está sentindo mal, está sentindo triste, abatido, de repente você nem tem mais coragem de orar, você não tem mais coragem de falar com Jesus, porque afinal de contas, como que eu posso ter feito aquilo, falado aquilo? A essa altura do campeonato, fazer alguma coisa assim com tanta naturalidade, sabendo que ia desagradar o coração de Jesus, então as pessoas escolhem se afastar de Jesus. Mas não é isso que a Bíblia nos incentiva, queridos. A Bíblia nos incentiva a entregarmos tudo isso nas mãos de Jesus, queridos. Nos arrependermos, não aquele remorso temporário. Qual que é a verdadeira razão? Será que é porque você fez alguma coisa e alguém descobriu, então por isso você ficou sentindo mal com isso e ainda tentou jogar a culpa para aquela pessoa? Ou aquele arrependimento mesmo que independente se alguém viu, se alguém não viu, você está ali dentro de você, se corroendo porque você fez, porque você falou e você sabe que você não deveria ter feito e você se arrepende porque você não quer mais fazer. Nunca mais. Nunca mais. Isso te causa uma tristeza tão grande que isso gera esse arrependimento. Você fala, Senhor, nunca mais eu quero fazer isso, nunca mais eu quero falar isso. Consequentemente, isso vai trazer um sentimento. E, queridos, a Bíblia nos incentiva a justamente buscarmos a Deus, a justamente cada vez mais entregarmos tudo isso nas mãos de Deus. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. E a gente encontra a palavra lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E muitas vezes, quando a gente faz essas coisas, nós vamos trazendo muitas coisas para a nossa vida que não precisa. Já fez, já falou, está ali profundamente arrependido. Vá conversar com Jesus no primeiro momento, queridos. No primeiro momento que você detectou que você não devia ter feito aquilo, não fica esperando. Não, amanhã, não depois da manhã. Não, eu tô sem coragem de falar, de fazer minha oração, de conversar com Deus. Não, deixa para depois, deixa para depois. No momento que você percebeu que você extrapolou,
assim que possível, queridos, vá para algum lugar, faça uma oração, se conecte com Deus, peça perdão, se arrependa, a ponto de Deus ver no seu coração o verdadeiro, total, completo arrependimento e certeza de que é um arrependimento genuíno, verdadeiro, que você não quer mais fazer isso, você não quer mais passar por isso, porque é muito triste. Você fica triste, fica abatido. Então nós somos seres humanos, queridos, e nós vamos errar. Mas, quando erramos, queridos, é importante não ficar ali nadando naquele erro, repetindo aquele erro incessantemente, mas sim entregar nas mãos de Deus, se arrepender e ao mesmo tempo ser grato. Porque se você detectou que aquilo ali não está mais de acordo com a pessoa que você vem sendo transformada por Jesus, isso não tem nada a ver mais com a sua vida, e você percebeu isso, tenha essa gratidão, porque Deus está te mostrando de uma maneira muito gentil, de uma maneira doce, que isso, disciplinada, que isso não cabe mais na sua vida. Ele te dá a oportunidade para que você se arrependa. Agora veja que coisa linda, queridos. Se confessarmos nossos pecados, ou seja, você vai fazer a sua oração, você vai entregar tudo isso na mão de Jesus e você não vai vestir uma máscara, você não vai fingir que aquilo ali não aconteceu, você não vai tentar jogar aquilo ali para debaixo do tapete, até porque, queridos, lembrando que coisas mal resolvidas na nossa vida sempre voltam em algum momento. Você acha que você já superou, afinal de contas passaram-se semanas, passaram-se meses, joguei aquilo ali para debaixo do tapete, em algum momento aquilo ali volta e volta mais forte. A gente fala, meu Deus, achei que aquilo ali tivesse superado. Então as coisas precisam ser resolvidas. E com Jesus, elas são resolvidas. Não é um tapa-buraco, um atalho, não vou pegar esse caminho aqui que é mais fácil, vou jogar isso debaixo pro tapete, vou seguir como se nada tivesse existido, porque em algum momento aquilo ali vai voltar e vai voltar mais forte. Mas não, Senhor, eu vou orar, eu vou entregar tudo em suas mãos, eu vou me arrepender, tá em suas mãos, então eu sigo porque eu já entreguei nas mãos de Jesus, eu sei que Ele vai resolver, tá tudo nas mãos dele, porque eu confio em Deus. Então eu entrego nas mãos de Jesus e sigo a minha vida. Eu me arrependo, entrego tudo nas mãos de Jesus e sigo. Agora veja, se confessarmos os nossos pecados. Então a gente precisa confessar os nossos pecados, falar para Deus o que aconteceu. Por mais triste, por mais vergonha que esteja, por mais culpa que você esteja, você precisa fazer isso. Porque se confessarmos os nossos pecados, veja a promessa de Deus aqui na Bíblia, queridos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa, o perdão dele é completo, ele sara e cura todo o nosso ser com o perdão dele. Ele é justo e ele nos purifica de toda a injustiça, nos purifica. E deixa, queridos, que o sangue de Jesus limpe essa dor, limpe isso que de repente você pode estar sentindo agora. E mais uma vez eu vou dizer, queridos, que a culpa aprisiona e o arrependimento, ele liberta. Então escolha a liberdade, não escolha ficar aprisionada nessa situação, aprisionada com as pessoas que estavam ali envolvidas, aprisionada em culpa, aprisionada em medo, aprisionada em pavor, porque a gente sabe que nada disso vem de Deus, mas sim escolha a liberdade, que vem através do arrependimento. Não quero mais fazer, não vou, Senhor, olha o meu coração, sonda o meu coração, sonda a minha mente. E a gente vê isso desde que o mundo é mundo, né, queridos? Quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, quando eles erraram o alvo. Eles se esconderam de Deus, porque Deus todos os dias na viração do dia vinha para ter um encontro. Ele fazia questão de vir de encontro com Adão todos os dias na viração do dia. E note que quando eles pecaram, eles foram se esconder de Deus. Mas o que aconteceu? Deus continuou vindo. Deus veio na viração do dia e falou: Adão, onde estás? Porque ele queria ouvir o que Adão tinha a dizer.
Claro que Deus não estava fazendo não estava perguntando geograficamente. É claro que ele sabia onde que ele estava escondido, mas ele estava perguntando espiritualmente. Adão, aonde você está? Que teve essa morte espiritual, teve essa desconexão. Aonde você está? E ele perguntou, porque Deus pergunta, porque ele quer ouvir. E Adão disse que ele tinha errado, teve medo, por isso ele se escondeu. Então, e que Deus fez, queridos? Deus o cobriu. Queridos, a gente precisa entender que desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem. A gente faz coisas que desagradam a Deus. A gente faz coisas que a gente não deve fazer, mas faz. Agora, como a gente reage a isso é o que determina como que vão ser os nossos próximos dias. Mesmo ele se escondendo, como acontece com a gente também, se esconder no sentido de não vou fazer minha oração, estou com vergonha, estou sem jeito, não vou conversar com Deus. Veja que Deus está ali. Deus foi do mesmo jeito como ele foi todos os dias, ele foi ali novamente. Então Deus está com a gente também, queridos. Deus está com a gente também, mesmo nesses momentos, mesmo nessas situações. Mas imagina ele perguntando para você, aonde você está? O que aconteceu? Me fala, eu quero ouvir. Eu quero ouvir de você. O que aconteceu? Deus não quer que tenha uma morte espiritual, mas uma vida espiritual, o sopro de vida que Ele sopra na nossa vida, queridos. E você fala, você responde o que aconteceu. E normalmente a resposta vai ser a mesma. Tive medo, por isso me escondi. Queridos, então o que Deus nos diz, nos lembra 366 vezes na Bíblia é para a gente não ter medo. Para a gente não ter medo, não temas, não temas, não temas. E Ele está com a gente. Ele não diz, não tenha medo, eu estou lá longe, enquanto você está aí rolando nesse seu sofrimento, nessa sua dor, nessa mentira. Não, Ele diz, eu estou com você. Se arrependa, me entregue tudo, confesse, diga o que aconteceu. E Ele vai nos purificar. Mas isso tudo, queridos, a nossa atitude depois de algo que a gente faz é que diz realmente sobre a nossa maturidade espiritual, como está a nossa caminhada com Deus, porque a gente pode escolher todos os dias, na verdade, fazer as melhores escolhas possíveis, fazer as escolhas que a gente não deve fazer, e quando a gente, por um momento, faz uma escolha ali que a gente não deve fazer, ao invés da gente ter medo, se esconder, fugir de Deus, e não orar mais, não ouvir a palavra de Deus, não meditar no versículo, porque vai sendo ali assolado pela culpa, é justamente o inverso que Deus espera de nós, que a gente entenda que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu vou ler mais uma vez o versículo de hoje. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então deixa que o sangue de Jesus purifique toda injustiça, que Ele lave você, que Ele limpe você, que Ele perdoe, que você sinta esse perdão, queridos, nas suas entranhas, no mais profundo do seu ser. Entenda que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então não fique aí andando por culpa, queridos, porque a culpa faz com que a gente tenha atitudes de punição, de autopunição. Então a gente começa a se sabotar em tudo na nossa vida. Não, eu errei, eu estou me sentindo culpado. Então como assim vem essa bênção? Então como assim agora vem isso muito bom? Não, então como assim? Não, eu não sou digno, eu não sou merecedora, eu não sou merecedora, eu não sou digno de receber isso. E Deus quer derramar essa bênção sobre a sua vida, Deus quer fazer isso sobre a sua vida. Mas a pessoa fica ali fugindo porque ela entende que ela não merece. Mas isso não está alinhado com a palavra de Deus, queridos. Olha o que a Escritura nos diz, que Ele nos purifica, nos limpa, nos lava, queridos. Então, tá tudo bem. Então, não fique aprisionado em culpa, não fique se machucando, não fique enterrando a sua vida porque você está sentindo culpado ou culpada. Mas sim, entregue isso tudo nas mãos de Deus, se liberte disso através do arrependimento. Porque o arrependimento, ele vai trazer essa
liberdade de entender que somos perdoados. Perdoados, sim, perdoados por Deus. Nós temos livre acesso ao nosso Deus Pai, através da obra de Jesus. O véu foi rasgado, nós temos da obra perfeita do nosso Senhor Jesus, de tudo que Ele fez por nós. Nós também ganhamos acesso direto ao nosso Pai, que significa que você ora e Ele ouve a sua oração. Deus habita em nós, queridos. A Bíblia nos diz que antes mesmo de falar, Ele já está ouvindo. Então, muitas vezes, queridos, a gente está ali buscando fora, mas nós precisamos nos silenciar, ficarmos quietinhos e buscarmos dentro. É dentro que está a resposta, é dentro que está a conexão, é dentro que a gente vai ajustando o que precisa ser ajustado. E quando a gente se alinha dentro com Deus que habita em nós, com o Espírito Santo de Deus, todas as vezes que a gente vai, se alinha, ajusta aquilo que está dentro, a gente vai cooperando com o trabalho que Deus está fazendo na nossa vida, a gente vai cooperando com as coisas que o Espírito Santo está ali fazendo na nossa vida, o convite que Ele nos faz todos os dias para arrependimento, para buscar mais Ele, para andar conforme a verdade, para andar na luz. E, consequentemente, queridos, quando vamos buscando dentro, nós vamos mudando automaticamente tudo na nossa vida, tudo passa a acontecer fora também, tudo vai florescendo do lado de fora, tudo vai ganhando uma nova cor, um novo colorido do lado de fora. Só que muitas vezes a gente quer transformar tudo ao redor sem antes mudar dentro, mas vai de dentro para fora. E para a gente se conectar dentro, queridos, com o nosso interior, a gente precisa silenciar, deixar que essa voz de culpa, de condenação, de tristeza, de acusação incessante se cale, porque isso não vem de Deus. Então, que voz que a gente anda ouvindo? Então, você se aquiete, aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. A gente encontra lá em Salmo 46. Deus está conosco e nos chama para que a gente se aquiete, para que a gente se aquiete a nossa mente. A Bíblia nos diz também que é na quietude que nós encontramos o nosso Deus, ou seja, tira um momento de silêncio, um momento de quietude para você se conectar internamente, conectar com Deus que habita em você. Veja o que Deus vai falar no seu coração. Todos os dias tira um tempo, queridos. Sabe? Plante coisas todos os dias que realmente valem a pena. E entenda, queridos, que você, se ainda não rasgou o seu coração para Deus, hoje é o dia para você rasgar o seu coração e chutar bem para longe, porque chega, acabou, isso não faz mais parte da sua vida. Essa culpa, essa acusação, essa condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois você lê essa palavra lá em Romanos 8, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, tem aí culpa, acusação, aquela acusação, você fez isso, você falou aquilo, então como é que você acha que agora você vai ter uma vida boa? Como que você acha que agora isso que você quer tanto vai acontecer? Como que você acha que agora, depois de ter feito isso, depois de ter falado aquilo, como que você acha? Isso não vem de Deus, essa voz precisa cessar. Então, como que isso vai cessar? Na quietude. E na quietude vai ser na conexão com Deus, é na oração, na conexão sincera com Deus. É você meditar na palavra, você ouvir a palavra de Deus, você querer meditar nas Escrituras, deixar que os versículos falem a seu coração e transformem toda a sua vida. E quanto mais você vai se conectando com Deus, quanto mais você vai se relacionando com Deus, isso tudo vai perdendo poder sobre você. Isso tudo de culpa, acusação, condenação, coisa de você ficar ali querendo se punir com as próprias mãos, às vezes se punindo com as próprias mãos, tudo isso vai perdendo a força na sua vida, vai perdendo a força sobre você, porque você vai ganhando força nas coisas que realmente importam,
que é se conectar com Deus, que você já se arrependeu, isso não vai voltar a acontecer, você já entregou nas mãos de Deus, você já foi purificado, você vai permitir que Jesus limpe, leve toda essa dor, todo esse sofrimento. E sim, queridos, Deus é nosso Pai, Ele tem planos bons para a nossa vida. Não há nada que a gente possa fazer, que mais uma vez eu vou dizer, que vai surpreender Deus. Nossa, a Paula foi capaz disso. Ele já sabe, queridos, tudo que eu sou capaz de fazer. Mas Ele espera, queridos, que a gente não faça. Mas se fizer, Ele espera que a gente vá para Ele, rasgue o coração, se arrependa, entregue tudo nas mãos dEle e que a gente ande em liberdade. Porque a culpa, se a gente ficar ali rolando em culpa, isso não vem de Deus. Então a gente vai ficar aprisionado naquilo ali. E até aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, é como se a gente fosse contra. É como se a gente ficasse ali impedindo, porque no fundo, a gente acha que não, que a gente fez aquilo ali, que a gente merece punição, a gente merece o pior, a gente merece. E isso não vem de Deus, queridos. Deus nos diz, a gente encontra essa palavra lá em Jeremias, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Planos, não são planos de causar danos, são planos de dar a você esperança, esperança e um futuro. Planos bons, que nos dá esperança, nos dá futuro, e não são planos de causar danos. Então você se alegra, Deus tem um plano bom, Deus já viu o arrependimento no seu coração, então você está livre dessa culpa e você pode sim acessar o melhor do melhor do melhor que Deus tem para você, porque afinal de contas você já se arrependeu, você já entregou tudo isso nas mãos de Deus, você sabe que você já é perdoado por Deus, porque a gente acabou de ver nesse versículo. E você se alegra na liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então não fique aí aprisionado em culpa e arrependimento, mas entrega tudo nas mãos de Deus. Se arrepende, confessa para Ele, diga, rasgue o seu coração. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Seja lá o que for. E você, depois que fizer isso, entende que você foi liberto, queridos, desses sentimentos, desses pensamentos. Isso não tem mais, como eu disse agora há pouco, não tem mais poder sobre você, não tem mais poder sobre a sua vida, porque quem guia o nosso coração é o Espírito Santo e ele nos convida a um arrependimento. Ele nos mostra as coisas que estão desalinhadas. Quando a gente faz alguma coisa, a gente não se sente bem, queridos. Quando a gente fez aquilo, isso é um convite de Deus, nos disciplinando, nos mostrando o que vai levar às consequências, às melhores consequências possíveis. Então ele vai nos alinhando para que a gente ande conforme a bondade, conforme o amor, conforme a verdade, a luz, a misericórdia, a compaixão, a transbordar de amor na vida das outras pessoas, a ter esse olhar de empatia para o próximo, ao invés de sair condenando, apedrejando, falando coisas que às vezes nem sabe, tá ali olhando pelo buraquinho da fechadura, mas sai ali sem um pingo de empatia pela dor do próximo, por aquilo que aquela pessoa está passando. Mas Deus nos ensina a termos mais empatia, a termos compaixão, a termos misericórdia, perdão, amor. Ele nos perdoou, queridos. Então nós também podemos perdoar e andar nessa liberdade que Deus nos chama. E andar, queridos, conforme o plano que Deus tem para a sua vida. E andar com leveza, com alegria, com gratidão. Esse é o convite de Deus, queridos, para que nada aprisione você, mas para que você eleve os seus pensamentos para Ele. Eleve os seus pensamentos conforme a palavra de Deus, quem Deus diz que você é. Eleve os seus pensamentos na certeza de que Deus nos conhece, que Ele sabe completamente tudo a nosso respeito. Jesus, o autor da vida, queridos. E você pode se alegrar com um novo de Deus que vem através do perdão completo, que sara todo o nosso ser, e você recebe esse perdão. Não fica com orgulho, queridos, receba com alegria o perdão de Deus, aceite esse perdão em todo
o seu ser, aceite esse perdão e ande em liberdade. E toda vez que uma voz quiser te acusar, quiser te deixar cheio de culpa, quiser, sabe, te aprisionar em mentiras, você diz em alto e bom som: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. E nós vamos seguindo a nossa vida, queridos, dia após dia. Então, esse é um dia maravilhoso para que você lance sobre ele toda a sua ansiedade, para que você confesse para ele seus pecados, para que você se arrependa com todo o seu coração, para que você diga: chega, basta, eu não vou mais continuar nessa vida, não quero mais isso para mim. Olha só os resultados que eu tive por causa do orgulho, por causa de ingratidão, me levaram a estar onde está, mas eu sei que não é isso que Deus tem para mim. Eu sinto no mais profundo do meu ser que eu estou desalinhado com a pessoa que Deus me chamou para ser. Eu estou desalinhada com quem Deus me chamou para ser. Então eu quero ajustar. E ajuste hoje, queridos, ajuste agora. Não fique esperando amanhã, depois. Sabe por quê, queridos? Isso ali é como se tivesse uma ferida aberta. E você não cura, você não trata, você não restaura, você não olha para aquilo ali. E aquilo ali vai aumentando, 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 pode infeccionar, porque aquilo ali vai aumentando cada vez mais, queridos. Mas quando você olha para aquilo ali, quando você permite olhar e curar, restaurar, cicatrizar aquela ferida, pronto, cicatrizou. E você vai seguir a sua vida, queridos. Então olha com amor, com gratidão e solta aquilo ali nas mãos de Deus. Não fica trazendo para a sua vida de novo, remoendo aquilo ali, não. Solta nas mãos de Deus e ande conforme o plano que Deus tem para a sua vida, que é um plano bom. Deus tem planos bons. E lembrando sempre, né, queridos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então entenda isso como isso que de repente você fez, falou e está sentindo mal, está sentindo triste, culpado. Entenda que você já se arrependeu, você entregou tudo isso nas mãos de Deus, você soltou tudo isso nas mãos de Deus e que isso vai cooperar para o seu bem. Por quê? Você já sabe que aquilo ali não vai agradar a Deus, aquilo ali não vai trazer nenhum tipo de alegria para a sua vida, aquilo ali não vai trazer nada de bom para a sua vida. Então você não vai mais fazer isso. Isso vai cooperar, porque isso vai te ensinar, vai cooperar para o seu bem, porque isso vai te ajudar a tomar melhores decisões, te ajudar a não ficar agindo por impulso, te ajudar a pensar antes de agir, te ajudar a pensar: peraí, se eu fizer isso, qual é a consequência que isso vai ter? Te ajudar a pensar o que Jesus faria nessa situação, o que Jesus faria nesse caso. Antes mesmo de fazer, você vai estar ali alinhada com a palavra de Deus. E sorria, querido, sorria para a vida, sorria para Deus. Pode ter certeza que quando você sorri para Deus, Deus sorri de volta para você. Quando você se arrepende com todo o coração, isso alegra muito o coração do nosso Deus. E dá um passo, todas as vezes você dá um passo, queridos, em direção à vida, pode ter certeza que a vida vai dar 10 passos em direção a você. Então comece, dê você o primeiro passo. Comece, seja transformado. E todos os dias, queridos, que você se alegre na certeza de que Deus é amor, de que Deus tem o melhor para a nossa vida. E se alegre na certeza de que Deus quer ouvir você. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada. Que Deus os abençoe. Declare coisas boas, pense em coisas boas, queridos. E nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada, Rosângela. Obrigada, Márcia. Angélica, minha querida. Amém.
Amém, amém. Receba com alegria e gratidão, em nome de Jesus. Eduardo, Deus te abençoe. Carla, Deus te abençoe. Michele, Leozinho, Gisele, Deus os abençoe. Diogo, Davi, Simone, Magna, Irmã Robéria, Léo, André, Wagner. Obrigada, Ana, por colocar o versículo do dia. Gisele, Edson, Etienne, Gildete, Priscilinha. Amém, Ana. Fernando, Caio, Jaci, Daniel, Silvânia, Gabriel, Rogério, Fábio, Valéria, Tatiane, André, Débora, Rafael, amém, querido. Ashua, Evaldo, Nascimento, Ju, Kleber, Luciana, Marcinha, Givaldo e todos vocês, queridos, que estiveram aqui na live hoje, que você se alegre nas maravilhas que Deus tem para você. Nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo para todos vocês.